Tempo precioso, né, de Deus aqui. A gente pode aprender mais da palavra do Senhor, né? Nós vamos tratar, irmãos, de um tema bem interessante, né? Que é o livre-arbítrio, tá? Nós vamos tratar sobre esse tema e nós vamos ver então, né, o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Vamos abrir a palavra em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Vamos ler o versículo irmãos, perdão, Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios capítulo 4, versículo número 13. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versículo de número 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Todos juntos o 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, é um texto escrito pelo apóstolo Paulo, onde primeiramente ele apresenta os dons espirituais, especificamente terminando com pastores e mestres para aperfeiçoar a igreja com seus dons, pregando a palavra e ensinando a palavra. Ele então aplica dizendo no versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, a palavra de Deus, o ensinamento de Deus vem para nós para que sejamos instruídos pela doutrina bíblica e assim não sejamos levados de um lado para o outro pelas falsas doutrinas e pela artimanha dos homens. Então é importante nós aprendermos, né, doutrina bíblica, palavra de Deus, para que sejamos de fato conduzidos de acordo com a palavra do Senhor e não sermos levados por falsas doutrinas. É importante a gente pregar e ensinar sobre doutrina bíblica, que é a palavra de Deus, porque existe no meio evangélico aquilo que nós podemos até chamar de um balaio de gato, né? Doutrina de todo tipo, de todo jeito, falsas doutrinas, doutrinas de homens, e a gente, portanto, precisa conhecer a palavra para que a gente não seja levado por falsas doutrinas, tá bom? Então tem muita igreja que se diz evangélica que prega uma falsa doutrina, e tem muito pregador de YouTube, de internet, que vai falar também e pregar e ensinar uma falsa doutrina. É por isso que a gente tem que estar firmado na palavra de Deus, para a gente não ser levado por nenhuma outra falsa, aliás, não ser levado por nenhuma outra, né, doutrina que não seja doutrina bíblica, né, as falsas doutrinas. Então, a importância na palavra de Deus e também com o objetivo de conhecer mais a Cristo e viver
não é na plenitude de Cristo. Especificamente acerca do livre-arbítrio. Acerca do livre-arbítrio. É um tema, talvez um pouco polêmico, porque geralmente os debates, né, em internet, de teologia, né, é entre um arminiano e um calvinista, né? Quem já não viu esses debates, né? É entre predestinação e livre-arbítrio, né? Entretanto, eu não queria entrar nesse assunto com base nisso, tá? Eu quero entrar nesse assunto entendendo que a Bíblia, ela orienta cada um de nós acerca desses dois assuntos, né? Especificamente agora acerca do livre-arbítrio. O fato, irmãos, de muitas igrejas pentecostais, neopentecostais pregarem sobre o livre-arbítrio, não quer dizer que ele não exista. Ou do fato da gente ver muitos debates, né, na internet, assim, ou de televisão, sobre predestinação, livre-arbítrio, e nós crermos na predestinação, na teologia reformada, na doutrina das graças, isso não quer dizer que o livre-arbítrio não existe, né? Porque talvez você diga, eu não creio no livre-arbítrio. Não, se você é reformado, você crê também no livre-arbítrio. Mas de que modo? Como? Então a gente vai tratar sobre dois assuntos, né? Aliás, sobre o livre-arbítrio, mas especificamente sobre dois assuntos dentro desse guarda-chuva que se chama livre-arbítrio. O nosso estado, né, quem nós somos em Cristo, e aquilo que nós chamamos de depravação total, o ser humano sem Cristo. Como é a escola bíblica, né, onde a gente tem um momento de perguntar e responder, tirar dúvida, eu queria, portanto, instigar logo aqui no início sobre esse tema, o livre-arbítrio, né? Sobre esse assunto. Os irmãos creem, né, no livre-arbítrio? Você tem livre-arbítrio? É você que escolhe a Deus? Crê ou não crê? A sua salvação depende de quem? De você ou de Deus? Mas você escolheu a Deus, não? Você professou a sua fé? Então não foi você que falou? Então, hein, Júlio? Mas quem decidiu foi quem? Mas vocês estão reformados mesmo. Vocês estão, o professor é bom. Bora fazer um debate? A igreja é reformada, um debate ilustrativo, certo? Ilustrativo. A igreja é deformada, ó. Deformada se pensar de outro jeito, né? A igreja é reformada e eu, pastor, sou arminiano. Ilustração, tá? Opa, não vou entrar nessa não, né? Senão no final, papai, alguém pode dizer, eu estou me convencendo aqui do arminianismo. O texto da nossa confissão fala sobre esse assunto. Do livre-arbítrio, nós vamos entender, né, as dimensões, né, do livre-arbítrio na humanidade. Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade que ele nem é forçado para o bem ou para o mal. Nem a isso é determinado por qualquer necessidade absoluta da sua natureza. O que é que a nossa confissão, portanto, está afirmando? É que um homem, em sua natureza primária, tem liberdade. Livre-arbítrio significa a liberdade de tomar a decisão de fazer o bem ou o mal. Vamos abrir a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1.
Outro irmão, abre aí em Deuteronômio 30. E outro irmão em João 5:40. Só esses 3 textos, tá bom? O texto de Deuteronômio 30:19. Alguém pode ler? Bem alto. Escolhe, pois, a vida. Para quê? Então ele pode escolher entre o bem e o mal. Vamos abrir agora no texto de Tiago. Tiago 1, versículo 14. Alguém pode ler? Pela sua própria cobiça. Então, um texto trata sobre a escolha entre fazer o bem e o mal. E o outro texto fala sobre a nossa própria natureza de ser tentado segundo a nossa própria cobiça. O terceiro texto, João 5:40, alguém pode ler? Como? Não quereis vir para terdes vida. Então, pela nossa própria natureza, nós podemos escolher a Deus. Mas e que liberdade é essa, então? Se o livre-arbítrio é entre escolher o bem e o mal, escolher a Deus ou não, então que tipo de liberdade é essa, se a Bíblia afirma que ninguém quer Deus? Vamos abrir a nossa Bíblia aí, irmãos, rapidamente em Romanos. Romanos, capítulo 3, versículo 10. Romanos 3:10. Como está escrito, não há justo nem o sequer. 11 juntos. Não há quem entenda, não há quem entenda, e não há quem busque a Deus. Ou seja, escolha Deus. Não existe ninguém que faça isso. Então perceba, existe livre-arbítrio, mas não é o nosso. Porque hoje nós entendemos que não há quem busque a Deus. Embora exista essa bifurcação entre fazer o bem e o mal, é uma realidade. Pela nossa própria natureza, nós vamos fazer o quê? O mal. E nunca procurar a Deus, porque não há quem busque a Deus. Não há quem faça o bem. O texto, ainda diz no versículo 12. Vamos ler juntos? Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, no livre-arbítrio que existe, na possibilidade da bifurcação entre fazer o bem e o mal, nós fazemos o quê? O mal. Porque não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, não há quem busque a Deus. O texto de João, não há quem queira ir ao Senhor. E a nossa própria natureza revela a nossa própria cobiça. Então que livre-arbítrio é esse que existe? Não. Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade. Que tipo
Mas a gente é forçado para o mal, já sabe disso. Do tempo. Hã? No princípio, exatamente, no princípio. Adão e Eva. Perceba, irmãos, quando Deus criou Adão e Eva, eles eram mortos em pecados? Eram, Júlio? Quando criou, não. Mas o que foi que Deus disse para Adão? Se pecar, morrerá. Mas ele disse mais coisas. Pronto. É pecado. Né? Mas disse mais coisas. O que mais? Não, o que é que Deus disse para Adão? Eles realmente desobedeceram, né? Pecaram. Mas o que foi que Deus disse para Adão? Que ele poderia usufruir, né, de tudo, menos de uma. O que mais? Cuidar do jardim. O que mais? Cuidar, cultivar o mandato cultural, guardar. Então ele tinha a possibilidade ali, não é, de fazer o bem de acordo com a vontade de Deus, não é verdade? E de não fazer o mal. Ele tinha livre-arbítrio? Tinha. Então o termo livre-arbítrio, em sua definição de liberdade total de fazer o bem e o mal sem ser forçado a nada e nem inclinado naturalmente para nada, somente com Adão e Eva, irmãos. Aquilo que nós chamamos de os nossos primeiros pais antes da queda, em estado de neutralidade. Eles não são inclinados nem para o bem nem para o mal. A sua natureza, digamos assim, né, é neutra, né? Não é nem inclinado para o mal nem para o bem. Eles podem fazer o bem, como também podem fazer o mal. Os únicos que tiveram livre-arbítrio. Por que os únicos? Porque após a queda, após o pecado de Adão, o pecado passa agora a entrar no ser humano. E a descendência, portanto, nasce em pecado. O salmista diz, né, em pecado me concebeu a minha mãe, eu nasci na iniquidade. Paulo fala em Colossenses 2 que nós somos incircuncisos por natureza. Incircunciso significa impuro, impuro por natureza. Então, após o pecado de Adão e Eva, que nós chamamos de a queda do homem, após a queda do homem, todos nascem em pecado. O que significa isso? Inclinados para fazer o que é mal. Não busca a Deus, não entende Deus, não quer Deus. No texto que nós lemos, não há quem faça o bem. Por quê? Porque todos estão inclinados a fazer o que é mal. O que é mal. Pastor, então no caso, esse parágrafo primeiro aqui, desse capítulo 9, estou me referindo à confissão de fé. Como ele se refere ao passado e está se referindo à liberdade do homem, aqui quando ele diz, nem é forçada, isso não era para estar no passado não, nem era forçada. No parágrafo seguinte, ele é bem claro que se refere ao passado. Mas nesse parágrafo específico, ele não era para estar o verbo ser no passado, não? Mas é porque está já está, Deus doutou, né? Está no passado. Começa com... Sim, porque ele está dizendo assim, nem é forçada, porque na época, no início, tudo bem, né? Mas hoje... É porque ele já começa a falar do passado, aí ele vai explicar sobre essa vontade no passado, porque o texto diz no versículo... Como é que lê? Lê aí a primeira palavra. Deus dotou Pronto. A vontade do homem. Dotou está em que está no passado. Pronto, exatamente. Aí a partir daí ele está descrevendo esse passado. Para mim ela dá a ideia de permanência, o verbo ser no presente. Mas mas eu não li não. a confissão de fé toda e também assim, eu estou entendendo o que o senhor está dizendo sobre o contexto. Tá bom? Porque, é só para explicar, ele está descrevendo, e ele pode descrever no presente, algo que aconteceu no passado. Né? Por exemplo... Neno não tinha cabelo. Não tinha.
a cabeça dele careca, barba grande, entende? Então eu estou descrevendo algo que aparentemente está no presente, mas estava no passado, entende? Então é isso, é uma questão apenas de Não, explicando o contexto, né? Aí. Obrigado, pastor. Tá? Mas não necessariamente, porque se isso for uma dúvida, a segunda sessão deixa claro. Vamos ler a segunda sessão? O homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mudavelmente, de sorte que pudesse decair dessa liberdade e poder. Ele caiu dessa liberdade e poder? Sim. Não é? Sim. Então veja, se ainda tiver alguma dúvida nessa questão do passado, desse estado, a segunda sessão já apresenta bem claro que essa liberdade, né, total de fazer o bem e o mal, dado aos nossos pais, foi o quê? Foi perdida. Era somente no passado e foi perdida. Por quê? Porque ele caiu dessa condição. Em que momento ele caiu, irmãos? Quando ele desobedeceu. Ele desobedeceu e recebeu então a consequência da quebra do pacto, da aliança. Que consequência é essa? A morte. A Bíblia diz: no dia em que você desobedecer, certamente você vai morrer. O que aconteceu de imediato? Ele morreu espiritualmente. Perfeito, irmão. De que modo o homem morre espiritualmente? Se afastando de Deus. Ele foi o quê? Expulso da presença de Deus. Mais do que paraíso, não é? Mas ele foi expulso da presença de Deus. Mas não de imediato. Não de imediato, A partir dali o homem morre. Mas o primeiro caso é uma morte espiritual. Porque ele é afastado da presença de Deus. Essa morte espiritual mexe na ignorância. Por quê? Porque ele não começa, ele passa a não entender mais a Deus. Ele, assim que peca, tenta se esconder da presença de Deus. Como é que alguém pode tentar se esconder do Deus que é onisciente? Ele esquece quem é Deus. Ele não sabe mais quem é Deus. Não há quem entenda. Lembra do texto de Romanos? Então, veja, a espiritualidade caída, manchada pelo pecado, o homem morto em seus delitos e pecados, é uma espiritualidade que afeta a consciência, o conhecimento de Deus, o entendimento de Deus. Ele é um ser ignorante a Deus. Não há quem entenda a Deus, não há quem conheça a Deus, não há quem compreenda Deus. É por isso que quando alguém recebe a graça, é salvo, ele é salvo porque começa a entender a Deus. Você pode pregar para alguém, e você prega para alguém porque este alguém não entende Deus. Salvação e conhecimento estão o quê? Interligados. Eu posso ser salvo sem conhecer a Deus? Então, o conhecimento de Deus é um conhecimento que está interligado com a salvação. Essa ideia, eu não conheço Deus, eu quero saber... Aliás, eu não quero saber de doutrina, eu quero saber só de Deus. Entende? É uma ideia muito equivocada, irmãos. Porque conhecer a Deus é conhecer doutrina, é conhecer o ser de Deus. Em Atos diz que o povo que creu, que se converteu, se maravilharam com a doutrina do Senhor. Então, livre-arbítrio somente com Adão e Eva antes da queda. Nem após a queda eles tiveram, porque estavam o quê? Deus mortos em pecado. Aí você pode dizer, não, mas ele se converteu.
ele se converteu. Adão confessou a Cristo, colocou o nome da mulher de Eva, dizendo que é amante descendente. Ele creu na promessa. E agora ele tem livre-arbítrio, Adão. É verdade, irmãos? Então veja, se o pecador, antes de Cristo, sem se converter, sem ser mudado por Cristo, ele é morto e não busca a Deus, então qual é o estado dele após Cristo? Ele busca a Deus depois de Cristo? Busca, né? A gente está aqui buscando a Deus. A gente está aqui adorando a Deus. A gente está lendo a palavra. Então qual é o estado desse pecador depois de Cristo? Ele está morto? Não, ele está vivo. Efésios 2, vamos abrir a palavra aí em Efésios 2. Está em Romanos, adianta aí umas páginas. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ou seja, em Cristo então nós recebemos vida. Nós que estávamos mortos, recebemos vida. Que vida é essa? É uma relação agora com Deus. A gente agora conhece a Deus, a gente agora passa a buscar a Deus, a gente agora passa a praticar as boas obras. Versículo 10. Pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então a gente vai viver de acordo com a vontade de Deus. Então qual é o nosso estado? Sim, Lani? Não, não é pleno. Essa vida ainda é plena? É já e ainda não. O conhecimento é pleno da mesma forma, já e ainda não. Não é completamente. Por quê? Vamos pensar. A morte, ela primeiro é uma morte espiritual. Então, estamos afastados de Deus. Quando recebemos vida em Cristo, então estamos o quê? Próximos de Deus, recebemos vida, regenerados, novo nascimento, próximos de Deus. A morte, ela também é uma morte física, né? Que a gente vai o quê? Morrer. Um dia a gente vai entrar no caixão, né? O corpo da gente, a não ser que Cristo volte antes. É uma morte física, né? É a segunda verdade. Então, a doença passa a existir, nosso corpo entra em debilidade física, e um dia então a gente vai morrer. Então, em Cristo, quando nós nos aproximamos, nós recebemos uma vida espiritual, mas o nosso corpo deixa de morrer? Não, mas haverá um dia na volta de Cristo em que o nosso corpo será transformado em um corpo incorruptível, glorificado. Ou seja, é uma vida já, mas ainda não. Que haverá um dia em que ressuscitaremos. E terceiro, a morte eterna. Não apenas uma morte espiritual, do ponto de vista de relacionamento com Deus, não apenas uma morte física, do ponto de vista material, nós vamos morrer, mas em Cristo nosso corpo um dia será glorificado, mas a terceira verdade, uma morte eterna. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo de número 21, último livro da Bíblia. Apocalipse 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A segunda morte. Condenação eterna, inferno. Então, quando o pecador crê em Cristo, que recebe a vida de Cristo, ele é restaurado para ter uma comunhão com Cristo, comunhão espiritual, vida espiritual. Ele tem a promessa da morte, da vida eterna, porque o seu corpo será um dia glorificado, vai ressuscitar. E ele tem a promessa também da salvação plena, que é o céu, morada eterna, que não é o juízo eterno, mas é
a salvação eterna, que é não entrar nessa segunda morte, que é o inferno. Morte espiritual, morte física e morte eterna. Então, recebemos comunhão com Deus, um dia o nosso corpo será glorificado, e um dia estaremos no céu, e não no inferno. Hoje não. Tem um instantâneo, um lento e outro eterno. E outro eterno, que é a morte eterna. O homem caído em um estado de pecado perdeu totalmente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação, de sorte que um homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Veja, aqui ele está falando não de Adão antes da queda, tá? Aqui a confissão está tratando de todo homem, incluindo Adão, após a queda. É incapaz de salvar a si mesmo. Incapaz. Perceba, irmãos, não existe poder no pecador para ele entender a Deus e ir até Cristo e se converter por ele mesmo. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, irmãos, nesse texto de João, capítulo 15, versículo 5. João, 15, versículo 5. O que é que diz aí? Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece e eu nele, esse dá muito fruto, porque um homem pode se converter sem uma atuação de Cristo? Vamos abrir a nossa Bíblia, volta aí um pouco, em João agora. João capítulo 6. Versículo 44, João 6, 44. O que é que diz aí? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Alguém pode ir a Cristo se o Pai não o levar? Glória a Deus. Vocês percebem que o livre-arbítrio após a queda não existe, porque ele não consegue ir a Cristo se o Pai não fazer? Vamos voltar um pouco. Veja o que diz o versículo 35. Vamos ler junto? Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, Deus fala que tem que ir a Ele, né? Tem que crer nele. Agora veja o versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Então, tem que ir a Cristo, tem que crer em Cristo, mas só vai a Cristo se o Pai eleger, né? Der. E no versículo 44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai não me trouxer. Talvez isso soe para alguns como
algo ruim. Eita, então depende de Deus. Então, mesmo que a pessoa não queira, queira, depende de Deus, porque só se o pai enviar. Mas ele só vai querer, se ele querer, é porque Deus o elegeu, o trouxe. Ele só quer, porque primeiramente o pai vai fazer isso. Sabe o que muitos assim falam? Que é você bater num espantalho criado por alguma pessoa, mas ninguém criou isso aí. Para argumentar contra, né? Eles falam, não, se o pecador querer Cristo, e o pai não eleger, o pai não der, ele não pode ser salvo. Alguns arminianos falam, porque depende se Deus quiser, Deus já tem os eleitos, mas isso está errado, porque só quem vai querer a Cristo, aquele que quer Cristo, é porque Deus elegeu, não é? Júnior, exatamente, os críticos dessa teologia dizem o seguinte, né? Que é as doutrinas da graça, que é a doutrina mais antiga da igreja evangélica, irmãos. A teologia reformada, ela é mais antiga de tradição protestante do que a arminiana, tá? Ele diz o seguinte: Deus viola a vontade do homem, porque o cara não quer, mas se ele for eleito ele está salvo. Então é Deus que faz. Então o homem é uma marionete. Está errado. Está errado. É bater em espantalho, porque ninguém falou isso. Porque a vontade humana é respeitada. Ele vai querer a Cristo. Se ele não querer Cristo, se ele não desejar Cristo, se ele não for a Cristo, ele nunca vai ser salvo. Então, naturalmente, ele vai querer a Cristo. Por quê? Porque Deus, primeiramente, o elegeu, o regenerou, o salvou. Então, ele vai desejar isso. A vontade do ser humano está também em jogo. Mas essa vontade está subordinada debaixo da atuação do Senhor. Perceba, quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, Ele o liberta da sua natural escravidão do pecado, e somente pela sua graça, e o habilita a querer e fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom, mas isso de tal modo que, por causa da corrupção ainda nele existente, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. Porque você é salvo, regenerado, você vai a Cristo porque primeiramente o Pai fez isso na sua vida, te amou primeiro, te elegeu. Então você só pode ir a Cristo porque primeiramente o Pai te amou. Lembra do que diz o apóstolo João? Nós amamos a Deus porque primeiramente Deus nos amou. E o amor não é um amor teórico, é um amor eficaz, de relacionamento. Então a gente deseja a Deus, nós não estamos mais, escravizados ao pecado. Liberta da sua natural escravidão ao pecado. Então nós não estamos em um estado ainda, digamos, de mortos, escravo do pecado. Por quê? Porque Cristo nos libertou. Entretanto, não é uma libertação plena. Por quê? Porque nós somos o quê? Pecadores. Após a sua conversão, você deixa de ser pecador? Por que a gente não deixa de ser pecador? Porque nós temos uma natureza ainda pecaminosa. Paulo diz isso em Gálatas 6. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Mas Paulo diz, andai no Espírito. A gente tem ainda uma natureza pecaminosa. Mas a gente é escravo do pecado? Não. O pecado na vida de um cristão é diferente do pecado na vida de alguém que não é cristão. O pecado na vida de alguém que se converteu por Deus não é a mesma coisa do pecado de alguém que ainda está no mundo. Porque alguém que ainda não foi convertido pelo Espírito Santo ainda vive escravo do pecado, não consegue se libertar, não consegue dizer não para as coisas pecaminosas. Mas alguém que foi salvo por Deus, convertido pelo Espírito Santo,
não é mais escravo do pecado. Vive agora para a glória de Deus. Mas ele vai pecar? Vai. Como um acidente de percurso, um erro. Porque ele ainda não é perfeito. Porque ainda tem a carne que milita contra o espírito. Entretanto, ele não vai viver mais na prática constante daquele pecado ou de qualquer outro, porque ele já foi liberto dele. Se ele vive na prática constante, então ele tem que pedir força a Deus, graça de Deus, fugir da tentação, resistir ao diabo, para não dar brecha a Satanás, para lá na frente ele não apostatar da fé, porque um abismo chama outro abismo. Então ele tem que lutar contra o pecado, e Deus vai dar graça para ele vencer, porque não existe tentação maior, né, que a gente não possa resistir. Isso aí. Isso. Se encaixa. Se encaixa. Nunca se converteu. Eles usufruíram dos benefícios da graça. Até mesmo gente que participa da ceia e tal, usufruíram desses benefícios. Mas não eram verdadeiramente crentes. E o estado de cair da graça não é por causa... veja, o cair da graça é impossível, da graça genuína. Mas esses benefícios que atingem pessoas não crentes, da graça de Deus, eles podem sair. Tem o joio e tem o trigo. Também. Mas tem outros que já querem sair. Entendeu? Exatamente, o pecado não pode reinar em nosso corpo. Ele não pode. Mas o cristão peca. E o cristão também, pela artimanha de Satanás, pode ceder, para que em algumas situações o pecado prevaleça. Mas se é cristão genuíno, ele vai pedir perdão e vai procurar viver uma vida santa, lutando contra o pecado. Ele pode fazer isso porque o pecado não reina mais. Resistir ao diabo, é o que diz Tiago, né? Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Da tentação, a Bíblia afirma a gente fugir da tentação. Exatamente. Ele nos escolheu primeiro. Sim, Marcos. Sim. Sim. Exato. Desse estado, né? Lutero tem uma definição muito grande, muito boa, que é um termo em latim bastante conhecido: pecador e justificado. Pecador e simultaneamente ou ao mesmo tempo justificado. Somos pecadores. Somos pecadores após a conversão, mas justificados. O melhor termo seria, pastor, livre. Livre. Isso. Isso. Exato. Perfeito. Exato. Então, o nome
é pecador justificado. Paulo vai chamar de santos, pecadores, mas também santos em Cristo, servos de Deus, regenerados, nascidos de novo, crentes no Senhor, né? Mas a explicação desse estado em Cristo é que é ainda pecador, mas não escravo do pecado. O pecado é um acidente de percurso na vida desse cristão, e ele, portanto, é habilitado pela graça de Deus a fazer aquilo que é bom espiritualmente, mas não vai fazer plenamente, porque ele ainda peca. Essa é a explicação. E por fim, irmãos, e no estado de glória, que a vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre para o bem só. Então, aí por isso que do termo, pastor, que o termo de perfeição, o estado de perfeição não é um retorno ao Éden, porque Adão não era perfeito. Adão podia pecar, ele pecou. O estado de perfeição só na glória, quando o nosso corpo será glorificado, estaremos na eternidade, e aí não vai mais existir a possibilidade de pecar. Adão tinha a possibilidade de pecar. Na glória nós não teremos, porque seremos plenamente perfeitos. Para concluir, irmãos, terminando, o homem por natureza possui livre-arbítrio? Não, é um ensinamento, é assim. Por natureza no sentido original, tá? De Adão, tá? Que essa liberdade ou autonomia significa que o homem não é forçado a querer o que é contrário à sua natureza ou desejo, ou seja, na liberdade original, Adão, antes da queda, havia essa liberdade, ele não era forçado, né, por sua própria natureza, a fazer o mal. O homem, em 4 estados específicos, goza da mesma liberdade, mas de diferentes graus de habilidade para fazer o bem ou o mal. 4 estados específicos, quais são? Veja, o homem, em 4 estados específicos, goza da mesma liberdade, oriunda do Éden, mas de diferentes graus de habilidade para fazer o bem ou o mal. Quais são? Vamos lá, quais são os 4 estados? Vamos lá, antes da queda, o estado de liberdade original, ele pode o quê? O homem podia o quê? Fazer o bem ou o mal. Ele era forçado a alguma coisa? Não. Sua natureza era inclinada ao pecado? Não, não tinha pecado. O segundo estado é após o pecado. Ele está morto. Ele é escravo do pecado? Sim. Sim. Após o pecado, após a queda, o homem nasce o quê? Escravo do pecado, morto em seus delitos e pecados. O morto não pode tomar uma iniciativa boa. Existe ainda o mandamento de escolher o bem? Sim, mas ele consegue fazer o bem? Não, porque ele está morto. Qual é o terceiro estado? Após a conversão. Após a conversão, ele é liberto do pecado, ele é regenerado, nascido novo, restaurado, resgatado, tem vida com Deus, e ele, portanto, é habilitado para fazer o bem. Mas é perfeito esse bem? Não, porque ele ainda peca. É o terceiro estado. Podemos chamar de pecador justificado, ou pecador nascido novo, que é o nosso estado. Eu espero. Se houver alguém que não é verdadeiramente convertido no nosso meio, está no estado anterior ainda, escravo do pecado. Apenas fingindo, né, de crente ou vivendo uma vida cristã ignorante e não verdadeira. Mas livre como Adão não existe. E glorificado ainda não. Né? O nosso estado é o terceiro. E qual é o quarto estado? É o glorificado. Que só vai acontecer o quê? Na glória. Gente, isso é doutrina. Não esqueça disso, tá? Doutrina bíblica, primeiramente. Doutrina presbiteriana, reformada. Isso aqui, irmãos, é importante, tá bom? Porque o mundo aí, igrejas aí fora vão ensinar diferente. Mas isso aqui é muito sério. Igrejas reformadas, não só presbiterianas, se baseiam nisso aí. Amém? Então não diga que você não é pecador, porque você é. Mas justificado, regenerado. Tiago. No último estágio, somente na glória, glorificado. Só quando Jesus volta. Certo? Por quê? Porque
embora na morte segue-se o juízo e o nosso espírito vai estar com Deus, não é? Somente na volta de Cristo é que o nosso corpo será glorificado. Então, o estado pleno de glorificação é só na volta de Cristo, quando o nosso corpo for glorificado. Porque o seu espírito, quando alguém morre, o espírito vai para o céu. Morre em Cristo, né? E o corpo vai para onde? Para a sepultura, né? Quando Cristo voltar, então o corpo será restaurado plenamente, glorificado. E aí esse estado é na volta de Cristo. Agora, entretanto, quando alguém morre e está na glória, não existe a possibilidade mais de ir lá na glória pecar, ou de cair, ou de apostatar, não. Mas é esse processo. É esse processo, né? Que é o estado de glorificação quando Cristo voltar. O estado pleno, né? Glorificação. Não existe o purgatório, né? Um estado antes, né? Amém, irmãos? Pois não. Pronto. Livre-arbítrio e livre-agência. Livre-arbítrio é o termo designado para a salvação, de fazer o bem plenamente, de buscar a Deus e de fato, ter a possibilidade do ser humano, né, ir até Cristo e fazer o bem por conta própria. Então o homem é livre nesse sentido. E a gente sabe que não, hoje o homem não é mais livre nesse sentido. Livre-agência é aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. E aí nós temos, né? Esse livre-arbítrio original nós não temos, só Adão, que é escolher a Deus, fazer o bem plenamente, isso nós não temos. A livre-agência, hoje nós temos, que é escolher as coisas naturais. Por exemplo, eu vim com uma gravata azul, eu escolhi, isso é livre-agência. Poderia escolher uma gravata vermelha, não é? Não é uma questão espiritual, né? Mas é uma questão das escolhas. Nós não somos, né, marionetes e Deus controlando tudo. Não, nós temos essa livre agência. Mas no que diz respeito à nossa salvação, não. Depende de Deus.